a importância do desenvolvimento pessoal. Você vai perceber que durante a mensagem, o egoísmo não vai tomar conta. Porque eu já disse que pensando em si, a gente pensa em ser um pouco melhor, a gente entende que é uma das questões mais importantes da vida, pelo menos no meu ponto de vista, quando você deseja ser uma pessoa melhor. Eu acredito que nós precisamos desenvolver a nossa vida pessoal buscando uma melhoria contínua. Eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso ser um servo de Deus melhor. Eu preciso ser um profissional melhor. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser uma esposa, uma dona de casa, uma profissional. Eu preciso ser uma empreendedora melhor. Eu preciso melhorar. Mas a questão é que às vezes nós lemos livros, eu, por exemplo, leio quase todos os livros do pastor John Maxwell, que eu entendo ser para mim, um dos mais renomados na área de liderança. Então, aprendo muito com ele, eu participo muito de conferências, eu amo ouvir, ler, escutar, ver documentários, desde grandes empresas, como surgiram, por exemplo, o Habib's, que tem uma história linda daquele homem que conta sobre como nasceu o Habib's. Eu acho muito interessante, até de história que não tem nada a ver comigo, como aquela esqueci o nome, Dr. Lienz, que esse é o nome dele, não esqueci o primeiro nome, que ele fala sobre como ele reverteu a questão de, ao invés de dar dízimo para o Senhor, passou a viver do dízimo. Que coisa assim interessante que as pessoas são capazes de fazer. Pessoas que se doam. Já disse aqui, eu achei muito lindo quando eu conversava, na verdade, eu ouvi uma palestra do pastor Samuel Xande, e ele chegou para um amigo milionário e disse assim: por que você não para de trabalhar? Você já tem tanto dinheiro, tem tantas coisas. Ele disse assim: é porque eu ainda não atingi a minha cota de doação. Porque o rico, o milionário que é organizado, ele tem até cota para doar. Ele quer aumentar a cota de doação, então ele aumenta o trabalho dele também. Eu preciso ampliar, porque ele sabe que o dinheiro também é escasso. E a doação faz parte da vida de quem verdadeiramente entende o que é ser humano. E quando eu falo para vocês, eu escuto tudo e quanto é tipo de palestra. E eu escutava o meu amigo José André pregando na verdade, falando para empresários num podcast, assunto era como se tornar rico. Duas coisas que ele falou, dentre várias, que eu achei muito interessante. Primeiro, doe 10%. Eu achei aquilo interessante. Sabe o que tem a ver com dízimo? Porque quando você doa, aí começou a explicar porque o rico também doa. Se você é evangélico, você é crente, doa para a igreja. Se você não é, doa para uma entidade filantrópica. E alguém perguntou assim: esses 10% eu posso doar para minha mãe? Ele disse assim: não, a sua mãe não é doação. Assim é fácil, tirar 10% e doar para a sua mãe. A sua mãe você vai ajudar do seu dinheiro e não dos 10%. Ele falou: tá. Outro ponto que eu achei muito interessante é que ele falou o seguinte: quem quiser ser rico, não pense em dinheiro. Eu falei: caramba, não pode pensar em dinheiro. Pensou em dinheiro, ou pensou em ganhar dinheiro, não fica rico. Eu falei: Jesus amado. Então existem essas questões, eu escuto tudo. E eu começo a entender que muitas dessas coisas a gente deixa de receber por não acreditar no que realmente diz esta palavra. O doutor, que eu também conheço pessoalmente, tive o prazer de tomar café algumas vezes, Dr. William Douglas, um juiz federal, e ele escreveu um livro, 21 Leis do Sucesso, fantástico livro. E ele recebe testemunhos de ateus, que não acreditam em Deus, mas colocam os princípios bíblicos em ação e funcionam, porque não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver porque salvação só em Cristo.
Agora, quem coloca os princípios bíblicos em prática, funciona, porque são princípios regendo a vida das pessoas. Já disse aqui, eu preciso falar novamente, porque tem gente nova, que eu escuto também na Rádio CBN, tem muito tempo que eu não escuto, porque eu sempre escutei no período que eu ia para o quartel, e era o mesmo horário, Max Geniger, um palestrante, ele fala sempre na CBN, não sei se ainda fala na CBN, ele contou a história de um guru chamado Rudolf Brandon. Ele começou a falar desse guru, que era um camarada muito inteligente, e alguém fez 10 perguntas para ele, muito inteligente, e ele respondeu de forma mais inteligente ainda. As respostas eram fantásticas, eu fiquei maravilhado com cada resposta que aquele suposto guru dava para as perguntas inteligentes. Aí quando para terminar aquela fala, Max Geniger diz assim: vocês me perdoam? Porque na verdade não existe o guru Rudolf Brandon, eu inventei. Na verdade, todas as respostas eu tirei do Eclesiastes da Bíblia. Se eu dissesse para vocês que eu estava respondendo com a Bíblia, vocês não estariam me escutando até agora. Max Geniger, da CBN. Então essas coisas impactam. Nós diferenciarmos o que realmente a gente pode ter para ser. Não confunda, é melhor ser do que ter. Calma. Mas se eu preciso dar, se eu preciso doar, eu preciso ter. Mas acima de tudo eu preciso ser um servo do Senhor. Eu entendo isso, eu sei que é verdade, mas uma coisa não anula a outra. Pastor Zé, você quer ter ou quer ser? Eu vou escolher ser. Agora, só que uma coisa não anula a outra, e vocês vão perceber isso claramente nesta mensagem. Até porque no desejo, no afã, na busca de melhora, eu quero fazer isso para que eu tenha condições de ampliar a minha área de atuação neste mundo. Já disse para vocês, e eu tenho certeza que essa palavra se aplica a você também, nós não viemos neste mundo de passagem. Nós não viemos aqui marcar um período aqui só e ir embora. Nós não viemos aqui se matar de trabalhar, pegar um trem para lá, para cá. O que você fez na vida? Eu trabalhei, mas conquistou que nem sei, eu só trabalhei. O jeito de trabalhar, resultado, gozar da vida e ganhar almas, fazer a obra de Deus. Então existe uma N situações que Deus tem preparado para cada um de nós. Isso passa pelo desenvolvimento pessoal. A importância do desenvolvimento pessoal. Eu preciso entender isso. E eu escolhi um texto que depois que eu escolhi o texto, falei, meu Deus, eu tenho que pregar nesse texto. Só que eu não vou pregar hoje no texto. Mas eu preciso pregar nesse texto e vocês vão entender por quê. 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 8. Olha que coisa linda. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Lembra aqui, tá? Com crase. Para a fé. Ou seja, você vai acrescentar virtude na fé. Você tem fé, agora pega a virtude e joga na fé. A crase vai dizer isso. Olha só. A virtude agora enxerta com conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Tem que pregar aqui ou não tem, pastor? Não é hoje. Tem que parar aqui ou não tem que parar? Júnior, não tem que pregar aqui? Vou ter que pregar outro dia. Por quê, queridos? Desenvolvimento pessoal é essencial para capacitar-nos a ajudar os outros de forma mais eficaz. É isso que eu quero. Quando eu penso em mim, na verdade, estou pensando no outro.
vou repetir o tempo todo, ninguém dá o que não tem. Então é importante que eu entenda isso. O desenvolvimento pessoal é essencial para capacitar-nos a ajudar outros de forma mais eficaz. Eu já ajudo, eu já contribuo, eu já dou a minha parte, mas à medida que eu melhoro, eu consigo ampliar esta minha ajuda, eu consigo ser mais eficaz, porque esta é a minha intenção. O problema não está na busca pessoal, mas na motivação dessa busca. E é importante que a gente entenda isso. Na perspectiva bíblica, encontramos diversos princípios que enfatizam a importância de cuidar de si mesmo, objetivando tornar-se uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Consequentemente, ao fazer isso, estaremos mais aptos a contribuir na arte de auxiliar os necessitados e a cumprir tudo aquilo que Deus nos ordenou em sua palavra. Perceberam que não tem egoísmo aqui? Perceberam que não tem o meu farinha pouca, meu pirão primeiro? Perceberam que eu estou pensando nas outras pessoas? Mas eu não posso pensar no outro sem primeiro pensar em mim. Eu não posso pensar na DEC sem primeiro não pensar em mim. Eu preciso estar bem para oferecer aquilo que eu tenho. Vocês precisam estar bem para oferecer aquilo que Deus quer para a vida das outras pessoas. Como nós vamos alcançar as outras almas se não alcançamos a nós mesmos? É uma seriedade, é muito sério o que eu estou falando aqui. Por isso que eu tenho que reler. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutíveis. Aí eu faço uma pergunta. Como se reconhece a necessidade de você estar desenvolvendo pessoalmente? Como se reconhece a necessidade do desenvolvimento pessoal? À medida que eu vou pensando, eu vou pesquisando, eu vou lendo, o que me veio à mente? Amando a si mesmo. Quem não se ama, não consegue sair do lugar. Olha o que diz o texto. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Talvez o que mais chame a atenção aqui seja amar o próximo como a si mesmo. Tudo bem. Até porque esse versículo é posterior ao um versículo que diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí fala, e o segundo semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Só que aqui dentro, de uma forma derivada, eu consigo entender que Deus está falando, eu preciso amar a mim mesmo. Porque se eu vou ter como parâmetro amar o outro como a mim mesmo, como eu vou amar bem uma pessoa se eu não me amo primeiro? Se eu não me aceito, se eu não reconheço o meu valor, se eu não percebo o quanto eu sou importante para Deus, o quanto eu sou maravilhoso. Quando eu digo eu, estou dizendo você também, até porque no Salmo 139, o que diz a Bíblia? Tudo que Deus faz é maravilhoso. Então Ele não errou a mão em você. Se Ele te fez, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Grandes são as tuas obras. Só que o salmista termina dizendo assim, e a minha alma o sabe muito bem. O problema é que a gente não sabe. Quem sou eu? Eu sou especial para Deus. Quando eu canto isso, eu acabei lembrando. Eu fui cantar
se não me falha a memória, com um coral da igreja. Olha quanto tempo tem isso. Em Marechal Hermes, o pessoal do pastor Júlio, Sena. Cheguei lá, tinha um jovem, lembro o nome dele. O nome dele é Mateus. Pensa num garoto deformado. O rosto todo deformado. Você olhava, digno de pena, de dó, de compaixão. Ai, e sentado bem à frente. Aí eu falei, meu Deus, eu ainda jovem, um garoto, mas muito estranho, deformado, uma doença, eu não sei que doença era aquela. Só que eu não sabia que ele era o cantor da noite. Aí quando ele foi cantar daquele jeito, ele virou para a igreja e disse, eu sou especial para Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu falei, do jeito que eu tremi agora aqui, eu tremi lá. E você não está do jeito que ele estava. Então, por que você não ama a si mesmo? Para começar a amar o próximo, como a mim mesmo, eu tenho que saber que é importante no desenvolvimento pessoal se amar. Eu preciso ter algo melhor para mim. Eu preciso ganhar algo melhor para mim. Eu preciso investir em mim. Eu preciso me amar. Segundo, aliás, eu botei uma condição. Jesus, ao ensinar que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, deixa claro que é necessário primeiro amar e cuidar de si mesmo para então estender esse amor aos outros. Segundo, investir no próprio desenvolvimento pessoal, seja físico, emocional, espiritual ou intelectual, capacita-nos a ser mais resilientes, compassivos e eficazes em ajudar os outros. Terceiro, ao priorizar o próprio crescimento, não apenas melhoramos nossas vidas, mas também nos tornamos recursos valiosos para impactar positivamente a vida daqueles ao nosso redor. É amando a si mesmo que isso acontece. Então, primeiro eu vou amar a mim mesmo. Segundo, como se reconhece a necessidade do desenvolvimento pessoal? Cuidando dos próprios interesses. Eu só estou indo hoje no derivado. Por que no derivado? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa é a lição. Não cuide só do seu, não. Tá? Cuide dos outros. Mas olha o que eu grifei ali. Não somente, mas também. A Bíblia está dizendo bem claro, cuide dos seus interesses, não somente. Cuide de si, não somente. Cuide também do outro, mas cuide de si também. Uma coisa não anula a outra. Não devemos focar apenas em nós mesmos, mas devemos focar em nós mesmos. A questão é apenas. Segundo, é importante considerar as necessidades e interesses dos outros. Eu tenho que considerar. Eu não posso ser egoísmo. O egoísta não faz parte do reino dos céus. Mas eu preciso pensar em mim, mas não somente. Terceiro lugar, ao investirmos em nosso próprio desenvolvimento, seremos capazes de atender melhor às necessidades dos outros. Simples assim. Terceiro, como se reconhece a necessidade do desenvolvimento pessoal? Através de um processo colaborativo. Irmãos, como ferro afia o ferro, assim um homem afia seu companheiro. Provérbios 7:17. Quem anda sozinho vai ficar cego. Já que estou falando do machado. Porque quem afina o outro ferro é o outro ferro. O ferro não se afina sozinho. O machado não se amola sozinho. A tesoura que perdeu o corte não resolve o seu problema de corte sozinha. Alguém vai ter que... Irmãos, eu tive um privilégio muito grande. Deus tem me dado isso. Ontem eu tive uma reunião com um grupo de pastores. 10 pastores, de 10 da manhã lá em Xerém, até
4h30 da tarde. Irmãos, que momento extraordinário. Pastores com 7 milhões de seguidores, pastores com 30 mil de membros, e eu ali no meio. E eu aprendi uma coisa com um deles lá, que humildade. Então eu acabei sendo um pouquinho mais afiado. Ô menino, você nem chegou em lugar nenhum. Para que o nariz vai se levantar? Olha este meu filho que eu já coloquei lá em cima. Olha a humildade dele te servindo. Preocupado com o seu bem-estar. O nome dele, Cláudio Duarte. Não sabiam onde colocar, era o anfitrião. Já fui lá no pastor Jorge Linhares, 35 mil membros. O homem fez angu para mim. Fiquei, Zé, chega aí, Zé. Aí eu cheguei na cozinha lá da fazenda. O que foi, pastor? Estou fazendo um anguzinho aqui para a gente. Falei, pastor Jorge Linhares fazendo angu. Eu gosto de angu. Se deixar, eu como angu todo dia. Angu com carne moída, angu com carne picadinha, angu com carne seca, angu com giló, até com giló. Eu como com tudo. Então, são pessoas assim. Então, observe que ninguém é afiado sozinho. Eu vou me afiar que eu estou ficando meio cego. Não. Quem afia, o homem é o seu companheiro. Então, vamos lá, para passar mais rápido. O crescimento pessoal é um processo colaborativo. Eu te ajudo, você me ajuda. Os nossos pastores aqui, que eu já escalei, vão estar aqui à frente. E é uma colaboração. Eles estão proibidos de dizer, receba! Estão proibidos. Sai daqui, vem, receba! Estão proibidos. Ah, pastor, Deus mandou. Não mandou não, ele estava mandando através de mim. Não tem receba aqui. O que tem é colaboração. Você vai se posicionar e os pastores, eu te ajudo em oração. Vamos junto, vamos para cima. É colaborativo. Vocês oram por mim? Não. Nós oramos uns pelos outros. Vamos para cima. Existe algo que eu tenho que fazer por você, mas tem algo que você tem que fazer por si mesmo. Tem algo que vocês têm que fazer por mim. E vamos colaborando, porque o crescimento pessoal é colaborativo. Segundo, ninguém faz nada grande sozinho. O nosso desenvolvimento pessoal deve servir para afiar, coloquei entre aspas, fortalecer uns aos outros. À medida que você, mulher, cresce, o seu marido é beneficiado com o seu crescimento. À medida que você, homem, cresce, a sua mulher tem que crescer junto contigo. Ah, pastor, não é a área dela, não é... Tudo bem. Mas algo de bom você vai corroborar, vai perceber qual é a sua área de atuação. Então, um não pode anular o outro. Muito pelo contrário, um ajuda o outro. Quarto lugar, sabendo diferenciar desejo do que realmente importa. Como se reconhece a necessidade do desenvolvimento pessoal? Sabendo diferenciar desejo do que realmente importa. Eu queria tanto isso, mas será que realmente importa? Isso é realmente importante para você? Porque aquilo que você só deseja, mas não é importante, quando chegar você vai dizer assim, não é tão legal como eu imaginava. Aí vai desejar outra coisa. Aí deseja um essa semana, deseja outro semana que vem, no mês que vem está desejando outra coisa, porque não importa. Era apenas uma ilusão. E eu vou mostrar para vocês aqui como se tornar um perito num assunto. Ou numa questão. Não é fácil. Não quero desanimar. Vamos lá. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é isso que ele deve se apoiar. Não é isso que ele deve valorizar. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Não é isso que determina a vida de um homem. Muito pelo contrário. É entender o que realmente importa para que eu gaste a minha energia. Para que eu empenhe
toda a minha força, para que eu dedique todo o meu tempo realmente naquilo que não só desejo, mas que é importantíssimo. Primeiro, quando sabemos o que realmente importa, conseguimos nos dedicar totalmente a isso. Eu vou pregar sobre foco mais à frente, outra mensagem. Aí vou falar mais sobre isso. Segundo, temos que aprender a diferença entre o que é apenas interessante e dedicar-se ao que é importante. Também vou falar sobre isso no foco, em outra mensagem. Foque no longo prazo. Dificilmente alcançaremos grandes resultados em um curto período de tempo. Esse aqui é o problema. E o mais interessante é que o tempo passa rápido, tá? Se eu falar para você, vamos lutar para chegar num lugar fantástico daqui a 5 anos. Você, que isso, pastor? 5 anos? Está muito longe. Aí você desanima porque eu falei 5 anos. 5 anos, pastor, é uma faculdade. Isso aí. Porque algo grande, dificilmente você consegue a curto prazo. É de médio para longo, geralmente longo prazo. E nós estamos dispostos. Aí o tempo passa, você desanimou. Vou dar aqui um exemplo clássico. Um amigo disse assim para mim. Ele já estava contando a derrota, tá? Um colega chegou para mim e disse que ia comprar uma casa e ia pagar em 30 anos. Que absurdo! Só que esse amigo estava falando quando os 30 anos se completaram e aquele que comprou 30 anos pagou a casa toda. E ele agora fez o seguinte, eu vou comprar uma casa para pagar daqui a 30 anos. Vamos embora. Para refletir. O que você está fazendo agora? Ou pretende fazer para seu desenvolvimento pessoal? O que é que você está fazendo agora? Eu posso ouvir um mosquito. Cri, cri. O que é que você está fazendo agora? Quem sabe eu escuto uma resposta assim, pastor, além da Bíblia, que eu não tiro da minha vida, eu tenho lido um bom livro a respeito de algo que Deus falou que eu preciso caminhar nele. Eu estou comendo esse livro. Deixa eu fazer uma coisa contigo aqui rapidamente. Eu ouvi uma vez, eu fiz questão de fazer as contas, eu sou assim. 10.000 horas de prática deliberada para se tornar um perito. Eu escutei essa frase, e essa colocação, prática deliberada, fui pesquisar. E alguém fez um estudo, é só uma base, que você precisa de 10.000 horas para se tornar perito em algum assunto, em uma profissão. 10.000 horas. Gente, tem gente que ficou triste agora. Pastor, o senhor tirou o receba. E agora coloco 10.000 horas. Mas vamos lá. Por que eu falei 5 anos? 5 anos, tirando o ano bissexto, é claro, tem 43.830 horas. Se você dorme 8 horas por dia, que eu acho difícil, você vai dormir 14.600 horas em 5 anos. Se você trabalha 40 horas semanais, você vai trabalhar durante 5 anos 10.400 horas. Se você na tarefa do dia a dia, você gasta 3 horas por dia, você vai em 5 anos investir 5.475 horas do seu tempo em 5 anos. Conversar entre amigos, bater um papo, aquela coisa toda, 2 horas por dia, tal, 3, ali na verdade eu tirei, eu não consertei ali, mas na verdade é 1 hora e 45. Dá 3.000 horas, 3.212 meia hora. O que sobra aqui, pastor Ziel, nesses 5 anos? 10.000 horas. Para fazer o quê?
brincar no TikTok, no Facebook, no Instagram, rir com Paulinho Gogó. A diversão, ela pode estar aqui, conversa entre amigos, mas tem que sobrar 10.000 horas. Essas 10.000 horas que você vai diluir nesses 5 anos é para investir em você, em algo que realmente vá mudar a sua vida. Queridos, o que foi? Não é um anjo, não. É um bebê que acabou de nascer, chorou agora. Ele vai crescer, vai estudar, fazer faculdade e vai ser chefe de alguém aqui. Acabou de nascer outro, agora. Ele vai nascer, acabou de nascer, ainda é um bebê. Ele vai crescer, vai fazer faculdade, vai ser um CEO de uma grande empresa e ele vai te contratar no auge dos seus 40 anos de idade. Acabou de nascer outro. O que esse garoto que nasceu, esse bebê que nasceu agora está na sua frente? Nada. O que você tem na frente dele? Tempo. Invista em você. Pare de reclamar. Ó vida, ó dor, eu estou fraco. Chega de reclamar em nome de Jesus. Querido, se você depositou a sua força em Bolsonaro, está meio decepcionado. Se depositou em Lula, você decepcionado está. Se você depositou no STF, piorou mais ainda. Se você pensa que o prefeito fazia alguma coisa por você, só misericórdia. Então, em nome de Jesus, faça você mesmo. Em nome de Jesus, invista em você. Você especial, não pode perder tempo. As palmas exaltam e glorificam o nome de Jesus. Eu tenho que orar por você. Essa mensagem não terminou. Próximo tema: no caminho da excelência, mantenha o foco. Aí eu vou falar muito sobre o foco. Você pode ficar de pé. Eu gostei tanto desse versículo, irmãos. Deixa eu voltar aqui. É que eu não tenho como voltar. Que eu quero ler com vocês e terminar essa... Eu gostei demais disso aqui, irmãos. Eu quero que você leia comigo, porque depois dessa série de mensagens, eu vou pregar, depois mais para frente, vou deixar algumas pessoas pregarem também, eu vou pregar umas 3 mensagens só sobre isso aqui. Eu quero que você pense comigo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. Olha só o verbo, empenhar. 10.000 horas, tem que empenho. Longo prazo é empenho, é força. Empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. O que significa isso, Senhor? A virtude, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Isso tudo aqui, ó, vai impedir que você seja inoperante, improdutivo. Se você quiser, faça assim comigo, ó. Estou sem manga, faz isso também. É hora de arregaçar as mangas. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Feche seus olhos. Pai querido, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes o grau do meu amor por este povo.
ninguém engana a ti. A minha motivação está pregando isso. Eu estou pensando na evangelização de uma forma mais eficaz. Eu estou pensando no amor demonstrado na prática. A igreja invadindo essa cidade com o amor do Senhor que excede a todo entendimento. Crentes onde se amam e por conta disso tem um parâmetro. Eu preciso amar o meu próximo como eu me amo, como eu gosto de mim. Eu sei que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho um irmão que eu preciso fortalecê-lo. E tenho um irmão que tem condições de me fortalecer. Ajuda mútua, colaboração. Eu preciso entender isso, Pai. Pai, o meu coração ferve de palavras boas. E eu estou entregando nos teus filhos pérolas, porque eles sabem o que fazer com pérolas. Pérolas de grande valor, que servem para investimento pessoal, objetivando abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Aleluia.